Começando mais um Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malik. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes aí da RC7. Bom dia, Vini. Bom dia, Malik. Bom dia, Álvaro. Quanto tempo, meu amigo? Uns 2 anos, não? Bastante já, né? Alguns meses aí, pois né? Pois tivemos alguns pulsos aí capitaneados. Lembrando aí os tempos de mix ainda, né? Exatamente, verdade. Aí o ouvinte que tá sempre com a gente vai lembrar, com certeza aí também no podcast aí da voz do Álvaro aí, desde o início do Pulso lá, depois veio o Luan aí, né, no horário do Pulso, e tá começando agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Esta voz rouca que vos fala hoje ainda é Malik Doubles. O que deu, cara? Muitos shows esse fim de semana, cantou nos bares aí. Acho que eu cantei demais no banheiro. Eu sou o Malik Doubles, continuo sendo. A minha voz acho que tá tranquila, mas normal. Eu sou o Vinícius Chaves. Ainda bem que você é o Malik Doubles e não é o Chororó. É verdade. Bem. Eu tava ferrado, né, cara? Até porque os artistas cuidam bem mais, né, dessa questão, e às vezes a gente talvez negligencia aí os finais de semana, Pulso segunda cedinho, né? E você trabalha com a voz de certa forma também, né? Tem que ser mais responsável. E falando em Chororó, ele tá com Covid, vocês viram? Tá? Cancelou o show, mas tá cantando igual, se ele só tá com Covid. Assintomático. Desceu um tom só lá. Desceu um tom. Então, pra você que tá nos acompanhando, o Pulso tá aqui na RC7, né? Todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente, como sempre, preparou um programa aí com muita informação para vocês. O que vem hoje, Vini? A gente tem então os nossos destaques aí, onde a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em 11 anos. Temos também aí o destaque da semana passada que a gente acabou suprimindo, né, Malik? Bate-papo tava tão bom, né? Exatamente, a gente achou legal falar sobre isso, que reclamações por compras online subiram 653% em 2021, então é um aumento bem expressivo. As nossas dicas, né, de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso bate-papo de hoje, que é um assunto muito legal, inclusive, né, as nossas convidadas que estão conosco, o Malik já vai apresentá-las aí, trouxeram pra gente essa pauta, achei muito legal, e a gente vai falar sobre esse assunto aí de pessoas jovens há mais tempo aí no mercado de trabalho, né, Malik? É verdade, a gente tem falado, né, aqui no Pulso, né, das diferenças, né, de gerações específicas, como cada um se comporta, né? Enfim, pessoas nascidas antes dos anos 80, pessoas nascidas agora nessa geração totalmente digital, né? Existe uma diferença bem grande e também potenciais, né? Capacidades, né? Diferentes também nessas diferentes faixas de idades. E aí a pergunta é: até que ponto a idade de um profissional pode ser um obstáculo para ele atuar em algum mercado determinado, assim, né? Será que após certa idade a gente tem mais dificuldade mesmo de aprender, ou será que a gente também traz outros aspectos que são mais positivos, né? Então, somando esse contexto que a gente vive hoje, de uma transformação rápida do mercado de trabalho, a gente se depara com uma questão aí bem complexa, né? Há espaço para uma mão de obra mais experiente no mercado atual, até porque, Vini, tem aquelas coisas assim que até é meme, né, no mundo dos negócios. Se é novo demais, precisa ter experiência. Se tem experiência, daí tem medo de que vai ser muito cara a mão de obra. Então, assim, são algumas coisas. Paradigmas aí, né? Paradigmas desse mercado de trabalho atual, né? E hoje a gente vai focar especialmente naquelas pessoas que têm mais de 50 anos de idade, mas claro, reflexões sobre todo esse mercado. E para falar então sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Pulso Empreendedor a Ana Paula Schweitzer, da Conecta Talentos, e a Vinéia Cash, que é CEO da Camaro Test Drive do Imóvel. Bem-vindas, meninas, até já estiveram conosco aqui, né? Então, bem-vindas novamente ao Pulso Empreendedor. Tudo bem? Tudo bem, Malik? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Bom dia aí pra Vinéia também, minha parceira de bancada pela segunda vez. Bom dia pros nossos queridos ouvintes, né? Que bom estar aqui.
E ainda mais no Pulso, né? Que são dois super empreendedores aí. Imagina. Que eu admiro muito. Então é uma satisfação pra mim estar com vocês aqui. Obrigado. Falando desse tema que é bem relevante, né? Com certeza. Até porque a gente vai trazer alguns dados aí durante a nossa conversa. Então fica ligadinho aí que tem bastante informação bacana hoje. Legal, show de bola. Show, bom dia. Bom dia, mais uma Vinéia. vez aqui no Pulso. Eu sou suspeita a falar porque eu já sou fã, né? Compartilha aí, tô sempre ligado no podcast de vocês. Esses dois, quando eles estão no estúdio aqui, os meus investimentos aumentam lá no aplicativo que eu acompanho. Opa, show de bola. Aí, ó, fica a dica. Bom sinal. Precisamos estar mais então, Alan. Agradecer a oportunidade mais uma vez essa bancada, esse convite da Ana Paula. A gente poder estar trazendo esse assunto que eu acho bastante relevante, mas foi me perguntado ontem pelo meu sócio, né? Mas por que você tá falando tanto desses 50 a mais? Eu tô já preparando o mercado, só falta pouquinho aí para atingir. Então, bora lá, vamos pensar um pouquinho mais em quem ainda tem muita oportunidade para agregar aí no mercado também. Excelente. E eu começo então a nossa palhinha do Pulso já perguntando para Ana, que tá bem ligada ali nas oportunidades aqui, principalmente do mercado regional da cidade, mas acredito que tenham também oportunidades de fora, né, Ana? Ali pela Conecta. Tem bastante cinquentões, né? Pessoas com mais de 50 anos, 60, enfim, que disponíveis no mercado de trabalho. Como que tá essa demanda hoje? Aliás, a procura, né, por pessoas com essa idade hoje no mercado? Sim, eu vou falar um pouquinho da experiência de Conecta, né? Que a gente tem 2 anos aqui em Lages e região, nós atendemos também, Vinícius. A chegada de currículos não é muito alta nessa faixa etária, né? Mas a gente sabe que os 50 a mais já fazem parte de 18% da classe trabalhadora hoje no Brasil, né? Então são cerca de 3,5 milhões, um pouco mais de trabalhadores aí nessa faixa etária. E a gente vai ver os paradigmas mesmo, a gente tem bastante paradigmas aí, principalmente de cultura organizacional que a gente precisa repensar, né? Nós empresários precisamos pensar com carinho nisso, até porque a nossa população está envelhecendo, né? E as novas gerações estão vindo com, vamos dizer assim, prioridades diferentes, né? A gente até comentava, eu e a Vinéia ali antes do início do programa, como existe a dificuldade para alguns perfis de trabalho, né? De conseguir pessoas simplesmente que queiram também aquele trabalho ou que saibam fazer alguns ofícios, né? Algumas coisas que são mais características, por exemplo, da década passada, né? Então hoje parece que a procura, não sei se eu estou correto, mas a procura é muito por serviços mais digitais, mais leves. As gerações também já vêm conectadas com esse mundo, né? E aí a gente tem uma série de oportunidades para pessoas aí de diversas idades, mas eu acho que o foco hoje é os 50 a mais, né? Então a gente vai poder explorar um pouquinho sobre isso também, mas antes a gente tem mais um destaque do Pulso. É isso aí, né? Pela primeira vez em mais de uma década, a Netflix perdeu usuários. O balanço da empresa indicou cerca de 200 mil assinantes, aliás, 200 mil assinantes deixaram aí a plataforma nos primeiros 3 meses de 2022. A expectativa era que o número de usuários aumentasse em pelo menos 2,73 milhões, de acordo com a consultoria Street Account. As ações da empresa caíram 24% nas negociações pós-mercado. Nossa senhora! foi grande aí o impacto. Como né? o mercado financeiro é frágil, né, cara? Porque assim, eles não perderam 24% dos assinantes. Eles tinham 220 milhões de assinantes eles têm e perderam 200 mil. 200 mil. Né? Se você for comparar, não dá 1%. Nem 1%. E as ações deles caíram 24%, que dá 50 bilhões. Os investidores estão atentos a esses indícios, né? Por exemplo, se a expectativa era que aumentasse 2,7 milhões de pessoas, né? Tipo, 2.730.000 e perdeu 200 mil, então peraí, algo é um indício e talvez eles estejam olhando outras análises. Tem algumas teorias até sobre o assunto, você quer comentar alguma? Não, só ia fechar ali que a conta, né, outros especialistas, né, dizem que a conta poderia ter sido pior, né, eles acreditavam que a companhia poderia registrar perda de até 1 milhão de usuários por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e aí, salvo engano, o Netflix eles cortaram os serviços lá pros russos. A Netflix saiu da Rússia. E é só o maior país do mundo, então, claro que isso ia impactar de alguma forma. Impacta, né? Mas o grande motivo aí é o preço, né? Que a Netflix, pra concorrência aí, a concorrência tá nadando de braçada. Exatamente. Porque a Netflix tá com um valor um pouco alto. E a gente tem ainda, né, um cenário de inflação, preços altos, normalmente o que se corta é o supérfluo. Sim. Não que lazer não seja importante, mas as pessoas dizem, eu tenho esse canal aqui, ou essa plataforma que é mais em conta. Eu pago X aqui porque eu vou pagar 3X ali. Exatamente. Aí o mercado se equilibra também nesse sentido, né? E cada uma dessas questões aí, como a gente tá falando, né? Os investidores estão atentos a essas informações e o cenário se torna complexo. Pra gente que muitas vezes não sabe exatamente o que aquele investidor, né? Talvez você
conversar com o Augusto lá da Anipur, com o Júlio, com a Aline, eles vão dizer, não, mas no caso da Netflix foi isso aqui, ó, foi o balanço, foi uma questão financeira, foi algum outro indício. E a gente às vezes não consegue ter acesso a essa informação de forma tão precisa. Por isso que quando você pensa em investir, por exemplo, ações caíram 24%, sim, você precisa pensar também, né, em estar bem assessorado, né? Então, jovens, pessoas de mais idade que querem investir, busquem a Anipur Finance aí, exatamente, que é a forma de você ter uma boa assessoria aí para os teus investimentos. Siga a Anipur. A Netflix no momento não é uma boa opção de investimento. Talvez seja, porque daí o cara entra vendido. Não sei, vamos lá. Siga a Anipur no Instagram, @Anipur Finance, ou no WhatsApp 499-9956-8641 e invista com a Anipur. Vamos lá, Vininho. Vamos começar o bate-papo então, né? E aí pergunto já pra Vinéia, pra Ana, fiquem à vontade para responder. De forma geral, assim, quais as principais características dos profissionais aí, né? Dos profissionais 50 a mais, esse pessoal jovem há mais tempo, né? O que vocês enxergam como essas, talvez comparando com algumas características também das outras gerações, o que vocês enxergam de diferenciais dessas idades aí? Então, falando um pouquinho das gerações, né? E também dessa busca por aspectos diferentes entre essas gerações, a gente vê que isso está mudando, né? Eu tenho um filho de 22, então eu já vejo a diferença do que era importante para mim na idade dele e o que é importante para ele hoje, né? E tá tudo certo, isso é sem julgamento. Eu acho que a gente precisa compreender e ter essa abertura também para enxergar o diferente, entender as razões, né? E o que tá por trás de tudo isso. Mas eu acredito que nesse nível de maturidade há mais comprometimento, há mais comprometimento com o horário, com ir ao trabalho também, né? Isso acho que é algo bem, bem diferente. Então eles já tiveram também uma certa experiência de mercado, já viveram algumas coisas, né? Eles trazem essa bagagem de conhecimento junto com eles, falando especialmente nas habilidades sociocomportamentais, né? Soft skills que a gente fala, né? Então ele já tem um pouquinho mais de refinamento em comunicação, em empatia, em paciência, são características, né, desse nível de profissional, né? Ou melhor, desse tipo de profissional que hoje se encontra no mercado. E a Vinéia tem uma experiência aí para contar, porque ela tá com uma recepcionista lá na Camaro, né, Vinéia, que nós contratamos, que tem essa faixa etária. Então, falamos também da prática aí, né, com o nosso ouvinte. Sim, foi a partir dessa experiência, né, com a empresa da Ana e toda a experiência dela, da equipe dela, é que eu fui buscar justamente esse profissional. Por quê? Não só por todas as qualidades que a Ana mencionou agora, mas simplesmente por saber que essa experiência traz com que ele se coloque no lugar do cliente, traz com que ele se coloque na maneira de trabalho com a equipe, fazendo não somente o que é lhe concedido ao cargo, né, a função, mas sempre colocar no coletivo. Eu percebo nitidamente, assim, que o 50 a mais, ele se coloca na função do outro muito mais além do que a remuneração ou até mesmo do que seria a meta dele do mês. Então, trabalhar em coletivo com esse profissional, com essa experiência que traz a bagagem, sem dúvida é algo que foi relevante pra gente. Tem um filme muito legal com o Robert De Niro, que é O Senhor Estagiário. Sim. E ele é muito legal porque ele relata um pouco do que vocês estão falando, né, dessa experiência, e você vê os soft skills que a Ana falou, né, a segurança que ele traz para aquele ambiente, né, a forma como ele acaba conduzindo algumas coisas e o perfil da gestora de uma empresa que bombou lá, né, o filme conta essa história de uma empresa que tá bombando. Era uma startup, né, se não tô enganado. Era uma empresa moderna, inovadora, uma menina jovem de moda, né, uma menina jovem que estava CEO dessa empresa e tinha revolucionado o mercado, e aí então contratam um estagiário e o Robert De Niro, que então interpreta um personagem de mais de 50 anos que quer voltar a trabalhar, que quer permanecer trabalhando após ter feito uma longa carreira em grandes empresas. Ele se coloca como candidato à vaga de estagiário. E aí ele traz ensinamentos bem importantes que fica a dica, e é bem o que a gente está falando hoje. E aprende também, né, Malik? Porque ele chega ali naquela empresa e sente bastante dificuldade, até com a própria tecnologia e tal, mas dá para ver que existe um misto ali da experiência com a inovação e que todos juntos ganham. A ponto daquilo que eu estava reforçando aqui, ele acaba entrando até para a conjuntura da família dessa dona dessa empresa, ele ajuda num todo. Verdade. Então é interessante olhar isso como um ponto bem positivo. Perfeito, a gente vai fazer um rápido break, o bate-papo tá esquentando, no segundo a gente vai falar bastante sobre o assunto, a gente já volta com o Pulso.
De volta com o Pulso Empreendedor, Malik Dabos, Bloco 2, é contigo. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo ao vivo aqui na RC7 e também pelos podcasts aí. Hoje a gente recebe aqui no Pulso a Ana Paula Schweitzer e a Vinéia Cash pro bate-papo sobre como a gente pode utilizar aí, né, a nossa inteligência para, vamos dizer assim, viabilizar oportunidades para um mercado de trabalho, né, com gerações de pessoas jovens há mais tempo. O Vini chamou esse termo é bem utilizado lá na ACIL, né, Malik? Então, verdade. Acho que gostei da forma de falar, porque a gente vai, acho que na conclusão do programa falar sobre isso, mas já adiantando, a questão de idade, ela é apenas um fator, né? Acho que vai muito também da questão de como a pessoa se comporta. Eu vejo pessoas aí de 20 e poucos anos com comportamentos de idosos e o contrário também, né? Então, verdade. Eu acho que a gente vai fechar o programa com essa reflexão. Tá também. Cheio de adolescente de 40 anos aí, né? Verdade. Inclusive eu, né? Tô com 29, tô 30 daqui a pouco, mas às vezes eu acho que eu já tô nos 70, 80 ali, com dor no joelho já e tudo mais. Não, o físico, né? Mas eu tô tentando melhorar. Achei que era barba branca, não, tô vendo. Não, tem uns fiozinhos já. Então, voltando então pro nosso bate-papo, a gente falava justamente sobre essas habilidades que as pessoas de 50 anos ou mais aí têm, justamente a questão comportamental. A Vinéia relatou também essa questão do feeling, né? De perceber as pessoas, porque muitas vezes a gente tenta separar trabalho da vida pessoal, e isso não é possível, e talvez essas pessoas tenham uma percepção um pouco melhor do ambiente empresarial, até pelas vivências, né? E aí, entrando então nesse tópico, nesse tema, quais são as funções, os cargos que mais se destacam para esse perfil de pessoas 50 a mais? Então, a Vinéia contratou uma recepcionista lá, né, Vinéia? Tem dois aspectos interessantes de a gente pensar, né? A Vinéia destacou muito bem, que é a empatia. Essa é uma característica, né, de pessoas com essa idade. E o outro aspecto é que também o nosso público, e as empresas já estão ligadas nisso, está envelhecendo. Ou seja, o nosso cliente daqui a pouco vai ser um cliente 50 a mais também. Então, se eu tiver na frente um atendimento de 50 a mais, eu crio muito mais conexão com esse cliente, e isso é estratégico. Primeiro ponto a gente pensar, legal, né? Um outro aspecto dos cargos agora que o Malik trouxe, né? Então a gente vê aí recepcionista, atendimento ao cliente, né? Gerentes de relacionamento. Então a área de gerência para essa idade é muito bacana, porque de fato traz uma experiência tanto técnica quanto comportamental já, né? Nessa bagagem que torna esse profissional muito interessante. Motoristas, a gente tem também representantes comerciais, né? Hoteleiros também, né? Tá muito ligado com essa coisa de relacionamento, de venda, de trato com as pessoas, né? Isso. Até porque às vezes o jovem, você falou da palavra empatia, às vezes o jovem não traz esse aspecto, não consegue enxergar qual é a necessidade do outro, né? Por trás, às vezes, de um olhar ali, quando ele chega num balcão de atendimento, o que ele espera, né? A Vinéia falou recepcionista ali, né? Que às vezes consegue ter esse feeling, né? De que a pessoa já não tá muito bem hoje, às vezes já estimula um sorriso, uma brincadeira ou uma forma, e às vezes o jovem está muito ligado ali naquela coisa, né, de executar o trabalho, né, talvez, né, com uma configuração assim diferente, né, e a gente percebe que tem essas facilidades, mas por outro lado também existem alguns desafios para essas pessoas. O que vocês acham que é a maior dificuldade hoje dessas pessoas que têm mais de 50 anos? Deixa eu só dar um passo para trás e acrescentar de que a gente pode fazer um comparativo bem aqui na nossa cidade mesmo. E chamar um carro de aplicativo e perceber que o jovem que está ali guiando, ele vai ver a tua localização, ele vai perguntar no máximo se você quer música ou não, ar-condicionado, e vai te levar até o local solicitado. Como se diz que você falou, Vini? O jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo, ele vai conversar contigo, ele vai ser teu guia turístico, ele vai falar da cidade, ele vai falar da história da cidade. Ele vai, se você, por exemplo, tiver e permitir, né, naquele momento, algo que você fale no áudio, no telefone, do teu negócio, ele vai, e você finaliza ainda entregando um cartão de visita para ele, e ele cria um relacionamento contigo. Então, assim, em nenhum momento eu tô comparando aqui e menosprezando o jovem, não é isso. Até porque a inovação é bem interessante de falar. A gente tá lá dentro da empresa, a minha recepção precisa hoje da tecnologia, né? Tudo hoje é celular e tal.
colocar esse desafio, essa pessoa 50 a mais lá, impacta desde ela saber uma rede social, desde ela entender muitas coisas que ela não vinha com essa rotina. Porém, eu destaco que a gente busca inovação, mas a gente não quer perder o serviço, a prestação de serviço humanizada. E essa humanização vem com toda essa empatia, atendimento que a gente busca. Perfeito. Então, o 50 a mais hoje para mim, como gestora, CEO, que eu busco hoje na qualidade de empatia, de técnicas de rapport, a comunicação ela é eficaz. Então, com isso, vem aí esse desafio, que é apenas o 50 a mais se adaptar ao que o neto dele está aprendendo, ou às vezes até o bisneto, né? Porque tudo acontece hoje tudo mais rápido, para poder trocar com ele a informação e trazer pro dia a dia. Quando você falou em não menosprezar o jovem, e aí eu acho que quando a gente trata desse assunto de gerações, eu ainda vejo, vamos dizer assim, pessoas mais velhas às vezes com desprezo a gerações mais novas, mas também vejo o contrário, né? Tem até um termo para isso que agora me fugiu, mas de jovens também que acabam desprezando as idades mais, né, avançadas, assim. Eu acho que é legal você trazer isso um pouco também desse respeito, porque quando a gente consegue perceber as características que são diferentes, e a Ana usou uma palavra, né, sem julgamento, a gente consegue aproveitar isso, e eu acho que é importante para quem está no mercado de trabalho, mas não só para quem está contratando, para o empreendedor, para quem está no ambiente com uma equipe, é colega de trabalho de alguém, perceber isso também, porque isso também pode ser um ponto a favor. Eu vou relatar, né, de forma breve, mas lá na UBK existe, né, o meu pai que é sócio, que tem 58 anos, né, e eu com 38 anos, e já existe com certeza um conflito na forma de pensar, na forma de querer conduzir as coisas, mas eu vejo que no momento em que eu fui, vamos dizer assim, contra a opinião dele, a gente perdia muito. No momento que eu passei a entender o que era importante para ele, e aí também tentar conciliar, então, tentar encontrar um terceiro caminho, uma forma diferente de ver as coisas, eu vi que nós melhoramos muito. Aí ele conseguiu crescer também, então o jovem também não pode querer negar aquilo que é um comportamento, um jeito do mais velho, mas ele pode ser participativo, construir junto, e eu acho que tá muito difícil hoje na sociedade essa visão do construir junto, né? Parece que o individualismo é muito forte, eu tô com a razão, meu jeito de pensar é o certo, né? E é difícil, parece, construir isso, não sei o que vocês acham. A busca é o equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio para tudo. Eu passei por isso daí quando entrei no Orion, Malik. O que é o Orion? O que é montar uma startup? Eu me vi a tia lá. Porque lá os jovens de 18, 20 anos, os caras ganhando um equity muito maior do que eu imaginava ter. Eu disse, não, vamos aprender com esses caras, vamos ganhar junto. E eu acho que é possível, desde que a gente parte do equilíbrio, né, Ana? Claro, a gente está falando de diversidade, né? Que foi o tema até que vocês trouxeram no Pulso passado, né? Que as empresas estão olhando para a diversidade, o quanto isso é rico, e é rico na cocriação mesmo, né, Malik? De entender o que o outro tá vendo, que eu não tô vendo, e acrescentar com o meu ponto de vista, e a gente criar aí uma solução muito melhor somando esses dois pontos de vista. Mas para isso é necessário abertura a aprender, abertura a ouvir, abertura a entender, né? E eu vejo que independente de faixa etária, tem jovens que não têm essa abertura, e tem também pessoas de 50 a mais que não têm essa abertura. Então, falando dos maiores desafios hoje para esse público 50 a mais, eu colocaria localmente uma questão que é o etarismo, a faixa etária com que hoje, né, os empresários colocam dentro do nosso processo de recrutamento e seleção, que gira em torno de 23 a 35 anos. Então, vejam bem, não é nem 50 a mais, já é 40. Você está dizendo que os gestores, quando buscam a Conecta Talentos, eu quero recrutar alguém aqui para uma função, uma atividade, eles especificam essa faixa etária como sendo desejada pela empresa. Exatamente. 35 é o máximo, então. 35 é o máximo. Já tô fora. Já estamos fora. Já estamos fora aqui, pô. Então, primeiro ponto, precisamos repensar isso, né? Eu acho que o tema de hoje traz bastante observações e pontos de vista de reflexão para que a gente repense, porque isso é cultura, né? Então vamos lá, por que vocês acreditam que eles especificam essa faixa etária? O que motiva eles a colocar esse limite? Aí tem vários aspectos. Eu acho que o primeiro é a alfabetização digital. Então hoje, em qualquer tipo de empresa, há ferramentas tecnológicas, há necessidade desse contato com a tecnologia, e isso, vejam bem, não é questão de faixa etária, é questão de conhecimento. Certo. Né? A Ana fala bonito, eu vou direto ao ponto. Preguiça de treinar.
Bom, e não é por falta de cursos, hein? Não é por falta de qualificação, porque nós temos aí associações que a própria CDL 100% atendimento lá, a Connect, treinamento gratuito. Pode ser uma questão, por exemplo, da empresa, que parte da empresa de não querer ter uma despesa de capacitação ou não querer se dispor a isso, não é uma empresa que capacita muitas pessoas, mas será que também, pergunto, não estou afirmando, existe uma resistência também no aprender? Porque eu vejo assim, às vezes existe uma dificuldade de uma geração que eu já vi esse comportamento assim, isso aqui é uma porcaria, eu não vou usar isso aqui, mas eu tô falando isso de forma bem superficial, tá? Não quero ofender ninguém, mas eu pergunto, existe uma resistência também em aprender? Talvez. Eu não senti isso. Eu acredito que isso é aquilo que a gente estava conversando, não é questão de faixa etária. A resistência está em todos nós, né? Em todos nós. É porque o nosso cérebro foi criado para economizar energia, não para gastar. Verdade. Então a gente já tem uma barreira fisiológica aí, certo, ao gasto de energia, ao aprendizado, à atividade física que a gente conscientemente tem que driblar, né? Para poder ir em busca do que a gente quer. Então a gente fala que essa alfabetização digital não é especificamente um curso onde você vai aprender a lidar com a tecnologia, e sim essa proatividade em buscar conhecimento por conta própria, para se atualizar e para não ser pego também, né, de surpresa dentro da empresa em algum momento de processo de atualização tecnológica. Eu tenho um exemplo que talvez possa ajudar o ouvinte a entender um pouco o que é essa sensação. Não sei se vai servir muito bem, mas eu estive fora do país e aí eu precisava falar inglês, me comunicar em inglês. Eu estive nos Estados Unidos. Em Miami, Malik? Miami. Não, em portunhol te resolve lá em Miami, não tem? Não, aí é que tá. Pra algumas coisas, é engraçado, a gente entende o espanhol, mas eu não falo espanhol. Eles não entendem o português. Então a gente até entende o espanhol deles, mas, bom, alguns até entendem. Alguns caras já estão melhores lá, até entendem. Mas a questão é, eu exercitei isso me dava dor de cabeça. No primeiro dia, no segundo dia, eu fiquei com dor de cabeça de falar, de pensar, porque meu cérebro ainda estava assim, formulando as frases e tentando traduzir, e aquilo me deu um cansaço, assim, uma fadiga. Será que não é um pouco assim que a pessoa de mais de 50 anos, né, você falou do gasto de energia, se sente quando ela tem que usar uma ferramenta digital, assim, tipo, ela tem que fazer uma força enorme para aquilo, né? Olha, eu vou passar pela experiência e dizer, tanto eu, quando tive que aprender ali dentro do Ori a questão das startups, tem o cansaço, essa fadiga assim, mas o novo, para quem tá tendo uma oportunidade nessa idade, e falo pela minha recepcionista ali também, que impactou com rede social, coisa que ela nunca mexia, ele te traz a curiosidade, e para quem tá entrando no mercado de trabalho com essa idade, ele tá disposto a tudo para poder ainda se sentir valorizado. Então eu penso assim que o mindset que a gente traz aqui, que a Ana comentou, tem que partir do gestor. Certo. E o 50 mais, ele caminha, ele só tem que respeitar o tempo dele também. Perfeito, a gente vai para um rápido break, o papo tá bem legal, vou cortar bem aqui mesmo, mas a gente precisa cumprir o horário ali e a gente já volta pro terceiro bloco para continuar com essa linha de pensamento. Muito bem, já tem mais Pulso. De volta com o Pulso Empreendedor, Malik Doubles e Vinícius Chaves. É com vocês, vamos lá. A gente tá de volta com o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando com a Ana Paula Schweitzer da Conecta Talentos e com a Vinaya Cash da startup Test Drive do Imóvel. E a gente está falando justamente sobre essas gerações, né, de mais de 50 anos e como a gente pode também inserir elas no mercado, utilizar, aproveitar esse momento e entender que cada geração tem aí um potencial. Antes do nosso bate-papo, tem dica financeira do Sicredi. Quando a gente fala nesse tema de gerações, não tem como não pensar no valor da experiência das pessoas, o respeito que a gente tem que ter com todos aqueles que nos antecederam e tiveram a coragem de construir e desbravar esse Brasilzão aí. Quando o assunto é finanças, já parou pra pensar, Vini, que o Sicredi tem 115 anos? Então já é uma história, né? É uma história, 115. Então, antes de você nascer, aquele bate-papo, bem antes de você nascer, o Sicredi já tava lá, 115 anos, construindo uma cooperativa, né? Uma nova forma de enxergar as instituições financeiras, é pioneira no assunto, mas percebe o valor dos jovens, dos adultos e constrói um caminho de modernização, te ajudando também aí a compreender as possibilidades de um mundo digital. Mas se você precisar, o Sicredi te recebe lá na agência física também, com muito carinho e atenção. Abre lá sua conta no Sicredi ou visite uma agência próxima de você. Então também pode ser pelo telefone 3289-9800.
A gente tem também a nossa dica de tecnologia aí da AT Plus, né? Se tem uma coisa que envelhece a gente é ficar estressado. E não adianta quando, né, você empreende, aí é quase impossível não se deparar com situações estressantes. Então, você pode minimizar tudo isso aí, deixando de se incomodar com tecnologia que não funciona. Ou pior, né, quando além de não funcionar, você liga lá pra empresa, não tem suporte, o pessoal fica te enrolando, você perde lá. Às vezes você envelhece na fila de atendimento também, né? De tanto tempo que demora pra te atender. Então, na AT Plus, né, que é parceira aqui do Pulso, né, ela inclusive ganhou o título de melhor provedor, com melhor satisfação, de acordo com o site Melhor Plano, que recebeu mais de 12 mil testes de avaliação. Então, né, não dá bobeira, coloca sua empresa aí e também a sua casa com a internet da AT Plus aí, chama no WhatsApp 49-3240-0800. Temos também a dica de gestão aqui, passando rapidinho para você, né, o prazo para declaração do imposto de renda aí tá chegando no fim já, eu ainda não fiz a minha, vou deixar lá pro final também, né, mas enfim, isso costuma ser um problema aí na sua empresa, né, ou é um caos, né, quando chega essas épocas aí de declaração, tributos e tudo mais. Bem, quando o assunto é contabilidade, o parceiro certo é a BeMind, até rimou, né? Então, inclusive a BeMind também, além de fazer a contabilidade, né? Ela pode fazer, você concilia a contabilidade com o financeiro, eles pagam tudo para você lá, deixam tudo em dia, né? Gerenciam a sua contabilidade, seu setor administrativo financeiro, e agora também aí tem um software ERP que vai automatizar todas as suas rotinas, deixando tudo aí alinhado, e você só se preocupa em trazer resultados positivos aí pro seu cliente. Chama a BeMind no Instagram, @BeMind Soluções, ou pelo site bemind.com.br. Voltando pro nosso bate-papo, a gente falava sobre os desafios, né, as dificuldades desses profissionais de mais de 50 anos. Tem mais alguma coisa, Ana, que a gente pode falar sobre isso? Tem sim, pegando o gancho, né, dos 115 anos de história aí da cooperativa, que eu achei super bacana, é uma reinvenção, né? Então a cooperativa precisa entender como é que o mercado está se movimentando e se reinventar. Isso vale também para os profissionais de 50 a mais. Eles precisam se reinventar, estarem atentos às mudanças do mercado e correrem atrás, né, dessa defasagem, se acha que há, né, se de fato houver, para poder se colocar e se recolocar bem no mercado. Então, aquele pensamento que o Vini trouxe lá no início, que esse profissional é caro, né? Então, claro, vai pagar pela experiência, com certeza. São pessoas que sustentam suas famílias. Grande parte dos 50 a mais são pais de família e os principais provedores de casa. Verdade. Então, eles precisam receber um pouco mais para poder dar conta desse recado, né? Outra questão, as empresas de repente tem um quadro de profissionais muito mais jovens e lidar com essa diversidade etária às vezes é mais complicado. Como o Malek trouxe, né? 38, 58, opa, há uma diferença, há também uma necessidade de ser mais flexível nesse sentido, né? E poder somar as diferenças para poder crescer junto, né? Porque nada mais do que isso, né? Aquela energia do jovem com a experiência dos 50 a mais, tem uma soma muito bacana e positiva para as empresas. Mas na empresa é muito louco, porque assim, a maioria da maior parte da equipe tá na faixa de 24 a 28 anos, a maior parte. Aí a gente tem, né, nessa faixa de 38 ali, né, somente eu, só isolado ali, sozinho ali, o Faisal com 58, e na parte de obra, que aí pega mais esse trabalho assim mesmo de canteiro de obra, carpintaria, né, construção enfim, pintura, trabalho mais físico, mais braçal mesmo, a gente acaba retornando mais a essa faixa que fica entre a minha idade 38 e a do meu pai, que é 58. A gente percebe um pouco isso, né? E a gente percebe que existe inclusive uma escassez desse tipo de profissional em outras faixas etárias. Não sei o que vocês têm observado também sobre isso. Haverá sim. A gente vê, por exemplo, mecânico automotivo. É uma profissão que não tem jovem trabalhando, não tem. E conversando com pessoas desse ramo, até um amigo meu disse assim: olha, Ana, a gente vai ter que fazer não sei o quê, porque a turma não quer pegar no pesado, entre aspas, né? Sim. O pessoal não quer pegar no pesado. É que tem desculpa te interromper, Ana, tem aquela cultura, né? Eu ouvi muito assim, pais falando pros seus filhos, né? Eu quero que a caneta é mais leve do que a enxada, né? É algo já antigo até, mas parece que realmente isso aconteceu. A gente tem pessoas que buscaram mais essas profissões, que trabalham muito mais no campo intelectual, e essas atividades braçais, mesmo que ainda existe demanda no mercado, apesar de que automações e tecnologias estão trabalhando aí para suprir isso, mas vai ter tem aquelas atividades que não tem o que fazer, né? E aí é um paradigma até pra gente trazer pro Pulso, de repente, um debate, né, sobre isso. Vou trazer aqui bem rapidinho, o sapateiro vai sumir, hein?
E quem é que vai consertar o sapato? É verdade. Cada vez mais as coisas, inclusive, estão descartáveis, né? Se estraga um sapato, joga fora porque não tem quem arrume. E muitas vezes tem cidades. A gente ainda aqui, por ser uma cidade mais antiga, né? Que tem uma história, a gente tem também um mercado diferente. A gente ainda tem artesãos, ofícios e algumas coisas. Mas em grandes centros já é muito difícil você conseguir um profissional que faça um serviço como esse, né? E você falou da parte mecânica, mas eu acho que várias outras coisas, né? E aí a gente precisa sim pensar nisso de alguma forma. O que as empresas estão fazendo? Eu não sei se tinha mais algum ponto ali, Ana, pra gente falar. Não, podemos continuar. O que as empresas estão fazendo, e as empresas assim que têm boas práticas, vamos dizer, o que elas podem inspirar também e trazer de modelo pra gente? Vocês têm alguma informação assim? Essa é uma pauta que deve e já está vindo para dentro das empresas de discussão, inclusive para qualificação. Então vamos falar de mão de obra. Como é que está a nossa mão de obra? Bastante gente sem trabalho e, por incrível que pareça, vagas sem serem preenchidas. Então a gente tem esse gap, na minha opinião, esse gap é a qualificação. E eu tenho conversado com vários empresários e trazido essa ideia de que a gente precisa trazer qualificação para dentro das empresas. Né? Então a pauta 50 mais já está vindo e a pauta qualificação eu acho que é o grande insight assim que a gente pode ter para poder manter e reter os nossos talentos, que é a formação desse talento e à medida que ele vai crescendo e valorizando também esse cara para que a gente consiga reter ele no mercado. Isso é um grande desafio, hein, Ana? Grande desafio. Não é só recrutar, é reter também. Exatamente, verdade. porque as pessoas acham que, vou pagar a Ana lá porque eu sei que o processo dela é muito bacana, mas eu contrato a pessoa, largo ela lá na mesa dela e deixo. Cara, a gente fala de um termo técnico, assim, que é o tempo de rampagem, é o tempo em que o colaborador tem para adaptar-se à empresa, entender o que precisa ser feito, que é de 3 meses. Ou seja, você tem que, como se fosse uma criança, você tem que ensinar, treinar, acompanhar, né, esse processo para que esse colaborador ele possa dar o resultado que tu esperas, né? E também que você retenha esse talento, porque ao contrário do que a gente pensa, né? Parece que as pessoas não querem ser vistas ou cobradas ou acompanhadas. Ao contrário, quem não é visto, quem não é acompanhado, ele se sente menos importante. Verdade. Se sente menos útil, se sente menos dentro da empresa e não é isso que a gente quer. Isso, né? Que vocês estão falando agora eu acho muito importante pro empreendedor, pro gestor começar a estar mais atento, porque é um fato, né? Eu vejo no ambiente empresarial muitas vezes, mas as pessoas não querem, mas as pessoas não sei o quê, mas eu treinei, mas é justamente isso, né? Enquanto a gente tiver com a visão limitada e não perceber que são pessoas que mesmo esse fato de acolher, de treinar, muitas vezes também é questão pessoal também, de como ela se sente, um olhar, né, vamos dizer assim, mais humano pra coisa também. Se a gente não tiver isso, de fato a gente vai continuar vivendo nessa escassez. Então eu acho que existe uma mudança de cultura bem grande. O programa de hoje tem uma função super importante, que é pra gente entender essa mudança e a necessidade disso, porque vai bater em todo mundo, vai bater na gente mesmo. Não vai ter quem plante o alimento lá, de repente não vai ter quem conserte o teu carro, se você não parar para pensar que nós precisamos juntos fazer alguma coisa sobre isso, né? E eu acho que também existe, não é muito foco do programa de hoje, mas alguma forma de estimular também os jovens a entenderem a necessidade e a importância, porque o Vini falou uma questão cultural ali, né? Por exemplo, se um filho dissesse, eu quero ser mecânico, talvez ele fosse, né, dependendo do ambiente familiar, ele fosse colocado como não, mecânico não vai ser, vai fazer direito, tu vai fazer medicina, tu vai fazer alguma outra coisa, e de repente ele seria um ótimo profissional naquela área, traria inovação, faria com vontade, com gosto. Como que a gente também torna essa cultura de valorizar todas as profissões, as atividades, não sei como que a gente pode trabalhar com o jovem também. Eu tenho estudado bastante sobre quais são as necessidades dos profissionais, né? E aí falando das faixas etárias diversas. Então a gente trabalha ali 3 pilares, né? Hoje dentro da empresa a gente pode criar um programa, inclusive, para reter talentos e não só reter, como também atrair talentos. Então hoje já fiz projetos assim, o resultado é super bacana, inclusive o Thiago da Wind, que acho que é apoiador de vocês, né? Ali é pró-licitante. Nós estamos implantando um programa super bacana que está dando muito resultado positivo. Então é isso, é trazer essa cultura para dentro da empresa,
valorizar a aquisição de novos conhecimentos, então atrelar lá a promoção do cara, o aumento financeiro, tanto com a aquisição de habilidades técnicas quanto de comportamentais, porque hoje a gente consegue medir isso, né? E dar nota para isso, o quanto é bom em comunicação, o quanto é bom nisso, o quanto é bom naquilo, naquelas habilidades requeridas para cada cargo. A gente estuda isso dentro da empresa e faz aquela escadinha, né? Então o cara entra como estagiário, ele tem possibilidade de ser um coordenador em 6 níveis, no caso lá de empresas que a gente já atendeu, sabendo claramente o que ele precisa adquirir de habilidade técnica, de habilidade comportamental para ir subindo cada degrau dessa escada. Com ferramentas de avaliação e feedback também pelo gestor. O gestor vai dizer, cara, tu quer passar para o próximo nível, tu precisa melhorar isso, isso e aquilo, então vai trabalhar nisso. As opções de qualificação são essas e essas, vai atrás que na próxima avaliação nós vamos avaliar de novo. Perfeito, e eu acho que como dica aí também para as empresas, né? Primeiro, né? A questão da cultura, ela bateu muito forte aqui justamente, e aí eu acho que tem aquela questão de diferença entre igualdade e equidade, né? Eu acho que tem que compreender e respeitar, né? Tanto os jovens respeitar os mais velhos e também os velhos, né? Respeitarem os mais jovens e entender que de fato existem diferenças de gerações, né? Até pelo mundo que está em constante evolução. Então, como você bem falou no início, né, Ana? O que é uma necessidade para alguém de 22 anos há 30 anos atrás é diferente do que é para alguém de 22 anos hoje. E aí entender que realmente como que a empresa consegue oferecer condições para que essas pessoas que são, né, 50 a mais, 40 a mais também, né? Você falou ali estão querendo até o 35, então já vamos incluir os 40 a mais junto também na pauta aí, mas como que a empresa pode criar um ambiente para que haja o respeito e hajam condições justas para que todos possam entregar, porque de fato, né, a gente citou ali, todas as gerações têm vantagens, né, e potenciais que podem fazer sentido para a empresa, e a diversidade e tudo se complementando vai ser o grande diferencial aí das empresas que vão se destacar daqui para frente, né? Acho que é uma das conclusões do programa de hoje, assim, e é importante as empresas terem esse entendimento, né? Os líderes principalmente, de também fomentarem e criarem esse ambiente seguro para que todos possam se desenvolver. Você falou tudo, Vini. A partir do momento que o gestor entra para uma posição onde ele tem a visão de um líder, ele não vai pensar em crescimento na empresa dele se ele não pensar hoje em plano de carreira. E plano de carreira é fundamental, até porque a gente pensa que a vida acaba aos 70 e não mais, né? A expectativa aí aumentou, agora mais do que nunca a gente sabe que 50 a mais vai estar no auge. Então, entrar na empresa, como a Ana disse, tanto de 20 quanto de 50, sabendo qual degrau ele ainda pode subir, acredito que é por aí que o gestor consegue ter o seu mindset positivo e tudo busca o equilíbrio. Eu tive numa palestra no mês retrasado, eu acho, com o Dado Schneider, não sei se vocês conhecem o Dado Schneider, inclusive se um dia a gente tiver a oportunidade de trazê-lo aqui, né? Ele é excelente. Verdade. E ele falava sobre o aumento, né, da expectativa de vida e tudo mais. E aí ele falou lá que já tá girando em torno de mais de 100 anos. Mais de 100. Ou seja, né, ele falou assim, então, quando você antigamente se despedir dos seus filhos ali com 18, com 20 anos, vai passar para 30, 40 anos, né? Os seus filhos vão estar em casa ainda ali, você vai estar ainda sustentando, digamos assim, eles. Então, o que isso quer dizer? Que esses 50 a mais, 60 a mais são os novos 25, 30, 40 anos, que são pessoas que vão estar no mercado e trabalhando, até porque a gente tem realmente cada vez mais nascem menos pessoas, né, Malik? De fato, estava refletindo aqui enquanto você falava, né? De fato nascem menos pessoas, mas eu acho que a questão é entender essa diversidade, como que a gente trabalha isso de uma forma justa, né? Tentar buscar isso. Quando a Ana estava falando da questão de traçar com clareza quais são as atividades, quais são as coisas que você precisa alcançar, isso passa a valer para qualquer idade. E aí você torna assim, não importa se a pessoa tem 25, se ela tem 50, ela entende que ela tem que buscar aquele conhecimento, seja ele técnico ou comportamental, ela entende que ela precisa, e isso é uma atitude muito legal, uma boa prática muito legal pra gente construir de forma efetiva. De resto do que a gente falou, eu acho que é uma questão cultural, que aí é o papel do programa, é o papel da rádio, é o papel desse tipo de conversa, que a gente levar, né, esse tipo de assunto mesmo, falar sobre isso, né, e tentar trazer. Então eu acho muito legal e agradeço vocês duas por terem trazido pro Pulso de hoje, né, porque foi sugestão de vocês o tema do programa, e fique claro pro ouvinte, a gente tá sempre aberto a isso. Quando você tiver uma sugestão legal como essa, traz pra gente, que vira pauta aqui no programa, né, e é claro que a gente também percebe a necessidade e importância disso. Então,
concordo com vocês, tudo que a gente está falando e deixo um espaço final, até porque a gente está se encaminhando para o fim do programa. O que faltou a gente falar, Ana? Tem alguma coisa que a gente esqueceu, que é importante? Eu penso que algo bem importante para quem está nesse mercado de trabalho com essa idade é que o mercado de trabalho é muito mais do que CLT, né? Então hoje uma pessoa de 50 a mais pode empreender, pode ser um consultor de inovação, ele tem várias formas de aproveitar esse conhecimento para a empregabilidade dele. Então, esse é um tema que eu estudo bastante, que é o da empregabilidade. E o cara que fala sobre empregabilidade, ele diz assim: eu espero que você seja empregável, que você tenha formas de vender o seu conhecimento, seja ele de forma seletista, né, com carteira assinada ou sem carteira assinada. Então, esse cara que tem esse mindset de crescimento, né, e que aproveita essa experiência para transformar num produto atrativo para o mercado, não importa de que forma ele vai prestar esse serviço, né? Se vai ser seletista, se vai ser de forma autônoma, né? O importante é que a gente use o que a gente tem para gerar valor para as empresas e para a sociedade, não só para as empresas, né? Isso traz também aquela visão que a gente sempre fala no Pulso. Não fica aí parado esperando e de repente a pessoa 50 a mais tá ali, mas não consigo emprego, mas não consigo tal coisa. Também precisa abrir a mente para perceber isso que a Ana falou, né? Se reinventar e entender que o teu potencial pode se tornar daqui a pouco um novo negócio, uma startup, quem sabe, né, Vineia? Mude o conceito, não busque emprego, busque trabalho. E aí partir daí, né? Fazer dos limões da limonada, né? Aquele velho ditado, e aí, né, você pega aí quais são as vantagens, né, dessa. A gente falou no programa, depois volta no podcast aí, se você pegou no finalzinho. A gente falou sobre várias vantagens, principalmente a questão da experiência, da paciência, da empatia. E eu pelo menos aqui já enxergo várias oportunidades para esses profissionais do mercado, com uma geração cada vez mais ansiosa, mais acelerada, mais desconectada do momento presente. Aí como que você consegue daqui a pouco ajudar também essas pessoas, né? Passar essa experiência. Então tem várias coisas que dá para fazer aí. Agradeço o Vineia, agradeço a Ana aí também por mandar pra gente a pauta aí. Foi um excelente programa e os microfones e a porta do Pulso estão abertas aí pra gente falar mais vezes sobre vários outros assuntos também. Obrigado pela presença. Obrigada também. É isso aí, então. Muito obrigado pelo programa de hoje. Você que está nos acompanhando aí, continua seguindo o Pulso aí nas redes sociais, também no podcast. Fica ligado na RC7, tem bastante conteúdo aí também que tá ligado ao empreendedorismo para você e ótimos programas. Vamos fazer uma ótima semana aí, então, com essas reflexões de hoje. Você que está nos ouvindo, tem 50 a mais, enxerga aí teu potencial aí. Verdade. Vai firme, empreende, busca aí uma nova forma de você entregar o valor que você tem. Você que é jovem aí também, observa o que essas pessoas podem te ensinar e juntos aí vamos fazer um ambiente empresarial, um ambiente melhor para as nossas famílias, para o nosso trabalho, né? Conta com a gente, conta aí com a Conecta Talentos, conta com a Vineia aí também, que eu sei que é uma entusiasta aí das mulheres empreendedoras. O mercado imobiliário precisa de corretores de 50 a mais. Aí, né? ó, tá vendo? Já tem vaga. Tem oportunidade para você. Agradecemos aí aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, e é isso aí, segue o Valeu, Pulso. galera, até semana que vem. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.